Considere que um carrinho se desloca numa situação a partir do repouso entre as duas posições P e Q por ação de uma força F de intensidade constante. Em qual dos esquemas seguintes se representa, para o deslocamento considerado, a situação na qual é maior a energia transferida para o carrinho por ação da força F? Antes de mais, fica o aviso que estes Fs deviam ter um sinal de vetor por cima, porque se tratar de uma grandeza vetorial, não tem por impossibilidade gráfica do programa com que se fez este trabalho. Vamos começar por analisar a expressão que permite calcular o trabalho de uma força constante. Ora, o trabalho de uma força constante é igual ao produto de três fatores. Um deles é o módulo da força. O outro é o módulo do deslocamento do ponto de aplicação da força. E o outro é o cosseno do ângulo que a força faz com o deslocamento. Nós vamos aplicar esta expressão nestas quatro situações e vai ser fácil escolher a opção correta, tendo, porém, a partir do conhecimento de que quanto maior for o trabalho, maior é a energia transferida. Aliás, o trabalho é uma medida da energia transferida para um sistema, entre sistemas. Vamos aqui ao primeiro caso e analisar muito bem esta situação. Esta força, por ter esta orientação oblíqua, se nós decompusermos esta força segundo a direção do movimento e segundo a perpendicular ao movimento, nós verificamos que esta força, dada esta orientação, está a fazer duas coisas. Uma é puxar o carrinho, que será a componente da força segundo a direção do movimento. E a outra, que é a componente vertical, está a levantar o carrinho. Ora, estando a levantar o carrinho sem o tirar aqui do contacto com o plano, não está a fornecer energia ao carrinho. Ou seja, só a componente desta força, segundo a direção do movimento, é que pode fornecer ou retirar energia ao carrinho. Tudo depende da orientação em relação à velocidade. Neste caso, se o movimento é de P para Q, então a velocidade aponta de P para Q e a componente desta força, segundo a direção do movimento, também aponta de P para Q e, nesse caso, o carrinho está a ser transferida energia para o carrinho. Mas se por acaso ele estivesse a fazer marcha atrás e a força estivesse aplicada nesta orientação, o vetor velocidade era de Q para P e a força estava apontada de P para Q. Ora, nessa situação, o que é que a força estava a fazer? Ela não estava a fornecer energia ao carrinho, antes pelo contrário, estava a retirar energia ao carrinho. Vamos então encontrar a componente destas forças segundo a direção do movimento. Vamos projetar e, como sabemos, temos aqui um triângulo retângulo aqui e este cateto aqui é F cosseno de alfa. Que alfa é este? É o ângulo que a força faz com a direção do deslocamento. Nesta situação é a mesma coisa, portanto temos também F cosseno de alfa. Claro que a força aqui está com uma orientação diferente. Que implicações é que tem? Já agora vamos analisar um pouco isto aqui. Estando a força aplicada assim, ela tem uma componente ainda segundo a direção do movimento, portanto ainda pode fornecer ou retirar energia ao carrinho, tudo depende para onde é que o carrinho está a deslocar-se. Os argumentos são iguais aos que apresentei para a linha A. Mas o facto da componente vertical apontar agora para baixo, isso significa que o carrinho exerce uma força superior ao seu peso sobre o pavimento. Isso, como se sabe, vai ter consequências na reação normal. Será maior que o peso. Porquê? Porque se a força fosse horizontal, esta força F, pois o peso era equilibrado pela reação normal. Nós estamos a empurrá-lo para baixo, é como que esteja aqui uma corda a puxá-lo assim, quer dizer que estamos a puxá-lo contra o pavimento. Ou seja, além da força-peso, ainda temos uma força a puxá-lo para baixo. Quer dizer então que o pavimento vai exercer sobre o carrinho uma força normal de tal maneira que equilibre o peso e a componente vertical desta força. Mas isso é um à parte. Vamos fazer o mesmo para esta linha, portanto cá está F cosseno de alfa e o mesmo para esta. Ora, se olharmos aqui para a expressão,
E se associarmos f com o cosseno de alfa, verificamos que se o deslocamento é igual para todos os casos, e é de P para Q, então se este D é igual para a linha A, para a linha B, para a linha C e para a linha D, então a energia transferida para o carrinho será maior onde for maior F cosseno de alfa. Ora, visualmente, com certeza que não temos dúvidas que é a opção D, em que F cosseno de alfa é o maior de todos. Portanto, a opção D é a opção correta.